Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui alguns exercícios de transformações geométricas, né? Simetria de reflexão ou simetria axial, né? Translação e falar um pouquinho sobre o conceito e classificação dos ângulos, tá? Tudo bem? Então vamos começar aqui com esse primeiro, sobre as transformações geométricas isométricas. Podemos afirmar que isométrica significa o quê? Que tem as mesmas medidas, né? Iso igual métricas medidas, né? Sobram, quando há uma transformação geométrica, dobram as medidas das figuras geométricas? Não dobram. Permanece as mesmas medidas, né? Mantém as medidas das figuras geométricas? Correto, essa mesmo, mantém, né? Então, diminui as medidas? Não. Aumentam as medidas? Não. Mantém as medidas, tá? Tranquilo? Sempre que falar sobre transformações geométricas, né, a figura pode ser transladada, a figura pode ser rotacionada, mas as medidas delas permanecem as mesmas, tá? Tranquilo? Observe o ponteiro do relógio, né? Então nós temos aqui está marcando 6 horas, né? Agora, considerando apenas o ponteiro das horas, das 6 às 12, né? Ou seja, das 6 horas, né, aqui, até as 12 horas, né? Podemos afirmar que ele sofreu uma rotação de. Então, ó, ele vai sair daqui no sentido horário e vai até aqui, ó. Ele forma aqui o que nós chamamos de ângulo raso, né? Só que quando há uma rotação no sentido horário, o valor, a quantidade de graus é, por padrão, né? É negativo, tá? Então ele vai andar aqui menos 180 graus. Menos 180 graus, que é uma rotação de meia, metade, né, do círculo, né? Correto? Próximo. Palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, né? Sem perder o significado. Por exemplo, a frase ame o poema pode ser lido nos dois sentidos. Se a gente ler o contrário, né? Ame o poema. Vai ter o mesmo sentido, né? Com base nisso, qual dos palíndromos a seguir possui simetria axial? Simetria axial é aquela que, se você dividir a figura ao meio, ela tem os dois lados iguais e simétricos, né? Aqui a gente só vai ter isso aonde? Aqui, ó, no ovo, né? Se a gente passar uma linha bem aqui no centro do V, né? Se a gente cortar o V aqui, cortar aqui, o que que a gente vai ter? Ó, do lado esquerdo e do lado direito a gente vai ter as figuras simétricas, né? Então a alternativa correta aqui é a letra C. Tranquilo? Próximo exercício aqui. Assinale a alternativa na qual o eixo representado não é o de simetria, né? Não é de simetria. Lembrando, quando se fala em simetria, né? É como você criar uma imagem no espelho plano, né? A imagem no espelho plano, ela é uma imagem simétrica, tá? Então, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Então, quando eu falo em simetria aqui, eu tenho que imaginar como se estivesse de frente para um espelho, tá ok? Então, na letra A, se a gente avaliar, olha, esses pontos que estão mais próximos da linha vermelha, do lado de cá também estão mais próximos. Ó, a figura é semelhante a uma imagem fornecida por um espelho, tá? Então o A tá ok, ó, o C também tá ok, ó, tá vendo? Esses pontos mais próximos dos dois lados correspondem, como se fosse a imagem mesmo. A letra D também. O único que está divergente aqui é a letra B. Tá? Nesse caso aqui não há simetria. Tá vendo? Esse lado aqui deveria estar do lado de cá para ser simétrico esse aqui. Como está invertido, então não há aí uma simetria, tá?
Próximo. Palíndromos são palavras ou frases que podem ser lidas tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, sem perder o significado. Por exemplo, a frase ame o poema pode ser lido nos dois sentidos, né? Se a gente vindo lá começar do fim para o começo, aqui, ó, ame o poema, né? Você acaba lendo da mesma forma, tá? Com base nisso, qual dos palíndromos a seguir possui simetria axial? Qual deles a gente pode dividir ao meio e a gente vai ter aí a imagem simétrica? O único que a gente consegue fazer isso é o ovo, né? Se a gente passar uma linha aqui no meio, cortando a palavra ao meio, os dois lados são simétricos. Então aqui a alternativa é a alternativa C. Próximo. Verifique se os pares de ângulos a seguir são complementares. Bom, primeira coisa, o que são ângulos complementares, né? O ângulo complementar é aquele ângulo, aqueles ângulos, né, que quando somados, ele vai dar igual a 90. Então, se a gente pegar esse aqui, a gente tem que somar, né? Eu tenho aqui 24, né? 24 mais 66. Nós vamos ter aqui 24 mais 66 vai dar 90, né? Então, se a soma dá 90, então ele é complementar. Então, o A é complementar. A soma aqui é igual a 90. Letra B, 54 mais 37 vai dar 80, vai dar 91, né? 7, 4, 11, 5 e 3, 8 e 1, 9, 91. Esse caso aqui não é complementar. 91 graus não é complementar. 31 mais 69 vai dar 60, 90, aqui vai dar 100, né? Então, o único item aqui em que os ângulos são complementares é a letra A. Próximo. Verifique se os ângulos a seguir são suplementares. Tá? Então, lembrando aqui, quando que é complementar? Se eu pegar dois ângulos, alfa mais beta, se eles forem complementares, a soma tem que dar 90 graus. Se eu pegar dois ângulos, alfa mais beta, e eles forem suplementares, a soma tem que dar 180 graus. Tá? Então, 42 mais 38, isso vai dar 81. 38, 81 não. 30, 70, 80. 80 graus. Não é suplementar. 112 mais 68, isso vai dar 180 graus. Esse é suplementar. E somando aqui, 50, 70, 80 também. Então, esse aqui não é. Então, nesse item aqui, os únicos que são suplementares é da letra B. Um 68 e o outro 112. Então, vamos aqui para o próximo. As medidas de dois ângulos suplementares são expressas por 4x mais 33 e 14x menos 15 graus. Quais são as medidas desses ângulos? Então, lembrando, né? Porque se eles são suplementares, né? A soma deles, né? Vou chamar de alfa, né? Alfa mais beta tem que dar 180 graus, tá? Então, um deles é 4x mais 33 graus. O outro é 14x menos 15 graus. Então, a soma desses dois tem que dar 180 graus, certo? Então, vamos somar. 4x mais 33 graus, né? Mais
14x menos 15, isso tem que dar 180 graus. 4x mais 14x dá 18x. Mais 33 menos 15, né? Mais com menos subtrai, né? Isso vai dar 18. Isso é igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui 18x vai ser igual a 180 menos 18. 180 graus menos 18 graus. Então, os 18x vai ser igual a 180 menos 18 vai dar 162. Correto? Então, x é igual a 162 graus dividido por 18 graus. Né? Por 18, né? Então, o meu x vai ser igual a 9 graus. Então, encontramos o valor do x. Ele não perguntou o valor do x, né? Ele perguntou o quê? Quais são os graus, né? Quem é esse primeiro e quem é o segundo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o 9 no lugar do x. Então, aqui vai ficar 4 vezes 9 mais 33. 4 vezes 9, 9 vezes 4, 36. 36 mais 33 vai dar 69 graus. Então, esse é um dos ângulos. Vamos achar o outro agora. Mesma coisa, tá? 14x, então é 14 vezes 9 menos 15. 9 vezes 4, 36, né? Vai 3, 9 vezes 1, 9, 10, 11, 12, 126. 126 menos 15 vai dar 111. 111 graus. Ou seja, a soma dos dois tem que dar 180. Então, 111 mais 69 vai dar 180 graus. Tranquilo? Precisa refazer esses exercícios para ficar bem fácil, né? Não deixar dúvidas. Próximo. Associe corretamente as classificações dos ângulos a seguir. Então, 1 para agudo, né? 2 para obtuso, 3 para raso e 4 para o reto. Vamos começar pelo mais simples, né? Nós temos o ângulo reto, que é de 90 graus. 90 graus está aqui. Então, aqui eu tenho o item 4, né? Vamos aqui no item. O D, ele é reto. Então, é 4. O raso, então, reto, né? O raso é ângulo de 180 graus, ó, é o A. Então, o A é raso, 3. O B é menor que 90. Menor que 90 é o ângulo agudo. O agudo é menor que 90, maior que 0, né? O C, ó, esse C é maior que 90, então ele é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que fica entre 90 e 180, tá? Ele é maior que 90 e é menor que 180. O E aqui também é agudo. E o F também é obtuso. Certo? Vamos para o próximo. Na figura, há um retângulo EFGH. O EFGH é esse aqui da direita, né? Que sofreu uma translação. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Ó. Ele sofrendo uma translação, ele muda de nome, né? E gerou, então, o retângulo MNPQ. Observando as medidas apresentadas, determine o comprimento em centímetros da translação realizada. Para mim saber quanto que ele transladou, eu pego um ponto da figura original e vejo
aonde ela está, do outro lado, né? Então eu tenho aqui, ó, vou pegar o ponto H, tá? O ponto H, ele sai daqui, ó, e dá origem ao ponto Q, certo? Então eu preciso saber aqui qual é a distância desse ponto, né, desse ponto H para o ponto Q, que foi exatamente o quanto transladou, daqui até aqui, ó. Então, quanto que ele andou daqui até aqui? Se a gente olhar aqui, ó, entre eles eu tenho 10 centímetros. E daqui para cá eu tenho mais esse lado do retângulo, que também é de 10 centímetros. Então, houve uma translação de 20 centímetros. Essa é a resposta para esse item, né? Simples, não? Tranquilo até aqui? Bom, para a gente finalizar aqui, a imagem da estrela de 5 pontas pode ser gerada a partir da rotação de uma de suas pontas em 72 graus, como vimos anteriormente. Esse ângulo é obtido pelo quociente de 360 graus, uma volta completa, por 5 pontas. Tá? Para construir uma estrela com 10 pontas, qual é o ângulo necessário para realizar as 9 rotações? Bom, aqui é simples, tá, gente? Toda vez que você tiver uma figura obtida por rotações, você vai ver o número de pontas que você tem, né? O número de vezes que foi rotacionado, mais a original. Então, nesse caso aqui era 5, pegou 360, dividiu por 5, deu 72. Aqui, como vai ser uma estrela de 10 pontas, nós vamos pegar 360 graus e dividir pela quantidade de pontas, tá? Então, o ângulo entre as pontas vai ser de 36 graus, certo? Tranquilo? Para refletir, né? Pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham. São aquelas que, apesar de todos os erros, nunca desistem, tá? Então, até o próximo vídeo.